Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da leitura para a saúde mental com a doutora Eliette Jussara Nogueira. Ela é professora do curso de Psicologia e também do mestrado e doutorado em Educação da Uniso. Vamos receber também a professora Tiffany Postali e o professor José Neto. Eles vão falar sobre o lançamento do livro Entre Linhas da Pichação. Está no ar o Niso Comunidade. Segundo estudos, o hábito da leitura traz grandes benefícios para a saúde mental, além de ser uma ótima ferramenta para a aprendizagem. A leitura ajuda no tratamento da ansiedade e estresse e também pode diminuir o risco de desenvolver doenças, como até o Alzheimer. Para saber mais sobre a importância da leitura, estamos recebendo nesse bloco a doutora Eliette Jussara Nogueira. Ela é professora do curso de Psicologia e do mestrado em Educação da Universidade de Sorocaba. Doutora Eliette, muito obrigado pela presença da senhora. Faz tempo que a senhora não vem no nosso programa, então vamos retomar aqui, que é uma característica do programa, que é conhecer um pouco no perfil do nosso entrevistado, para quem ainda não teve oportunidade de assistir outra entrevista da senhora. Queria que a senhora falasse sobre a sua titulação, ou seja, desde a sua graduação, nos cursos que a senhora fez, depois o mestrado e o doutorado. Eu sou graduada em Psicologia. O meu mestrado e doutorado é na área de Psicologia Educacional. Fiz sobre o desenvolvimento humano. O mestrado tem a ver com a leitura. A gente analisou livros de literatura infantil para verificar a atitude de velhice. Então, desde então, eu me interesso pela leitura e pela relação com o desenvolvimento humano em todo o ciclo vital. Na Uniso, no programa de mestrado e doutorado, a gente desenvolve pesquisas do cotidiano da escola e como isso interfere, em todas as relações humanas. Então, o meu foco é a escola contemporânea e como na escola contemporânea passamos por diferentes perfis de aluno e essas relações se modificam. Então, um grande interesse do curso aqui, tanto da psicologia como o curso de pós-graduação, são as relações no mundo atual. Na psicologia, hoje, a senhora é titular quais disciplinas? História da psicologia e psicologia do envelhecimento e vida adulta. E aí tem aquela pergunta clássica que o aluno sempre faz para a gente. Além de dar aula, a senhora trabalha também ou não? Não, eu tenho tempo exclusivo em pesquisa e docência. Na universidade, por causa somente o projeto que a senhora, das aulas do mestrado e doutorado, a senhora tem uma dedicação integral a isso. Isso, é a exigência ter uma dedicação à pesquisa por causa do programa de pós-graduação. Então vamos falar a respeito desse tema que a gente está falando sobre leitura. Existe uma idade de que a gente pode começar a estimular a criança a ler? Em contrapartida com as tecnologias hoje que estão à disposição das crianças, ou seja, os tablets e celulares, com joguinhos, isso também já começa a despertar na criança, de repente, nos próprios joguinhos, uma questão de repertório, de conteúdo. Esses joguinhos têm que ter também alguma historinha, também, ou quando a gente fala em leitura, é a leitura clássica que está texto impresso no papel. Quando a gente está falando de leitura, você pode fazer leituras de mundo, mas aqui, hoje, a gente está defendendo a leitura clássica mesmo. Por quê? Porque é o quanto essa leitura clássica, de estar no papel, de ver o tipo impresso, pode ajudar no desenvolvimento cognitivo, na sua forma de pensar. E aí ela é diferenciada de outros esquemas, da leitura de jogos, da leitura de tablet, da leitura só de imagens. Ela traz uma complexidade para a compreensão que ativa vários sistemas cognitivos. Então, a gente tem pouco ainda pesquisas da influência de jogos ou do uso de tablets para esse desenvolvimento. O que a gente tem bastante é o quanto a complexidade de uma leitura afeta. Vamos entender que quando você lê um texto, você tem que, e sem imagens, eu estou falando realmente do texto clássico,
você tem que imaginar. Então, você já ativa uma parte do seu cérebro que é a imaginação de uma situação, sem que ninguém coloque uma imagem já pronta, onde o exercício fica muito mais reduzido, porque ela já está pronta, eu só vejo. Quando ela está descrita, mas ela não está pronta, né, concretizada numa imagem, eu tenho que fazer esse exercício de imaginação. Então, isso já ativa uma parte. Eu tenho que memorizar os personagens ou memorizar as situações, os lugares, isso ativa outra parte. Então, a leitura me faz ativar a memória, me faz ativar imaginação, me faz ativar empatia. Algo muito importante nos dias de hoje, que também com a individualização se reduz. Eu não quero colocar o conceito de empatia como simplesmente se colocar no lugar do outro, né? Mas é se sensibilizar emocionalmente com o outro. E isso a leitura também faz. A partir do momento que você lê e se identifica com um personagem, você se identifica também com o sofrimento dele. Então você, neste exercício de leitura, de se colocar no lugar do personagem, também está desenvolvendo sensibilidade emocional. Então, olha quantas ativações do cérebro, que a gente chama ativações cognitivas, você faz com uma leitura. Sem imagem, a leitura do texto clássico, né? Agora vamos falar de plataforma. Nós estamos falando do livro também impresso, ou a gente pode utilizar a plataforma do e-book, ou seja, daquele dispositivo que como se fosse um tablet, que só serve para a leitura, ele não tem joguinhos, não tem outra coisa, a não ser o livro, ou ler na tela de um computador? Aí depende da geração. Eu acredito até que a geração que nasceu com este recurso ativará as mesmas características que eu falei aqui. Tem a geração do impresso, né? A geração do impresso tem uma certa dificuldade. O que está se testando hoje é a iluminação, e é isso que também a tecnologia está tentando verificar, porque é muita luz para o olho. Quando você tem o texto impresso, a luz é focada no texto e não no seu olho. Quando a luz é o inverso, faz com que você tenha uma necessidade de lubrificação maior, de piscar o olho mais. Pode cansar mais. E pode cansar mais. Então, a tecnologia está observando isso para mudar. Eu acredito que quando houver a mudança, ficará igual. Embora você tenha sempre um pessoal que defende que você está com a leitura impressa, você vai para lá, você vai para cá. Há uma manipulação maior, né? E não está só num tamanho, né? Você vai e dobra, enfim, você tem uma interação com o texto maior do que simplesmente passar no dedo, né? Há mais estímulos sensoriais sendo acessados. Mas eu acredito que, reduzindo essa questão do cansaço, a gente pode chegar muito próximo realmente à mesma experiência do livro. Hoje são experiências diferentes, né? E ainda os pesquisadores falam que as experiências com o livro impresso ainda acessa mais sensórios, né? Mais órgãos sensitivos e mais órgãos, características cognitivas mais complexas. Mas eu acho que a gente caminha para um empareamento. E também vai da disciplina, né? Porque a partir do momento que você está lendo um livro, num notebook, por exemplo, ou num tablet, que não seja específico para a leitura, a possibilidade de você desviar a sua atenção para outras coisas que esse dispositivo disponibiliza, permite. Então, ali piscou uma mensagem de WhatsApp, piscou uma mensagem no Face, piscou, enfim, você pode, enquanto no impresso, você só tem essa possibilidade, né? Isso, você tocou em algo interessante, que é outra característica, a atenção concentrada. Então, hoje, a atenção é dispersa, porque o mundo também quer uma pessoa com atenção dispersa. O que é atenção dispersa? Múltiplas atenções, né? Eu consigo acessar e depois voltar, acessar e voltar. É isso, por isso que eu falei, né? A geração nativa, né? Eu nasci com isso, então isso não me atrapalha, né? Então a gente está num momento de transição,
uma geração que não nasceu com isso e outra geração que já nasceu com isso, e essas outros sinais não atrapalham a atenção. O livro exige atenção concentrada, que é uma disciplina. Por quê? Porque eu tenho que memorizar, porque eu tenho que lembrar da outra coisa que aconteceu para continuar fazendo. Né? Esta é uma questão que também a gente vai ter que abordar, quer dizer, que tipo de atenção eu vou precisar para um livro, para ler um texto mais longo do que os textos que aparecem na internet, né? Ou só vejo a manchete e não tenho paciência de ler a matéria inteira se ela tiver mais de 2 páginas. Esse eu acho que é um grande complicador e um grande desafio para a escola. Então aí nós estamos falando de leitura, professora, a gente começa a abrir um leque gigante aí de situações de leitura. Ler o quê? Se eu estou fazendo literatura, por exemplo, de uma ficção, de um romance, ok, estou no impresso, o meu foco está ali, como a senhora disse, eu vou criando os personagens, eu vou imaginando. José, para mim, ali, ele é moreno, alto, usa bigode. Maria, para mim, ali, ela é baixa, ela é loira, tem olho verde. Tá? Agora, para você, pode ser que seja outro perfil, quer dizer, cada um vai pintar um personagem, enfim. Agora, se eu estou fazendo uma leitura técnica de um assunto que seja da área, por exemplo, do direito, da área da comunicação, da área da pedagogia, e essa ferramenta também na internet, ou uma leitura com essa possibilidade dessa plataforma eletrônica, digital, vai me permitir fazer outras navegações. E aí volta a história da atenção. Então, se eu vejo um termo que de repente eu desconheço, eu já posso procurar. De repente eu posso buscar, aí a hora que eu procurar esse termo vai aparecer uma imagem, aí vai rolar um vídeo. A hora que eu perceber, já passei 1 hora para poder voltar para aquele tema. Essa geração vai entender e fazer isso e conseguir compreender a linguagem? Eu acredito que sim. Porque antigamente a gente poderia falar que, bom, também muda a plataforma, mas você riscou de amarelo, você fez uma anotação do lado, você foi procurar um outro livro ou até um dicionário para poder buscar o sinônimo para aquela palavra. Pois é. Então, o hipertexto que é usado hoje para esse tipo de tecnologia, eu acredito que existia antes, porque eu também podia pegar um dicionário, escrever do lado, ver outra coisa. Então, um texto, para mim, sempre é um hipertexto. O hipertexto hoje é usado só para esse tipo de situação. Eu venho na internet, dali eu vou para outros sistemas. Eu acho que o sistema aberto sempre existiu, né? E agora, com mais intensidade e mais possibilidade por causa do instrumento tecnológico. Mas, para mim, ele é a ampliação de um sistema aberto de leitura que sempre teve. Porque eu estou lendo, mas eu posso, né? Eu sou livre para ir para outros lugares. Então, é um texto teórico, é um texto filosófico, é um texto que exige uma concentração porque tem conceitos, mas eu pego isso e vou buscar conceitos em outros lugares. Independente de onde está, é a exigência do texto que me faz isso. Quer dizer, o texto me exige que eu busque. E isso sempre existiu em um texto de qualidade, né? A diferença atual é que eu tenho maior rapidez por causa da tecnologia. Eu acho isso extremamente positivo, né? Quer dizer, e esses alunos e esses estudantes, essa geração já está fazendo isso. Talvez a orientação que fique na escola é saber identificar no texto que virá se ele é tão científico ou não, né? Porque um problema nessa busca é que vai te trazer tudo. E hoje a gente está com algoritmos que restringe só, se você digitalizar a terra é plana, virá texto que vai falar é plana. Né? E aí você pode se fechar na famosa bolha. E esse talvez seja o papel da educação, entender que a busca, quando você tem um mar aberto, ela tem que ser mais criteriosa, porque senão você joga a rede e vem peixe, mas também vem pedaços de madeira, vem pedaço de pneu, vem tudo. Então, como que eu seleciono isso para o meu conhecimento se estruturar num conhecimento realmente sólido, né? Agora, a gente falou de idade, a gente está falando que pode até prevenir algumas demências, principalmente na terceira idade, mas vamos começar antes.
qual é a idade que a criança, de repente, pode ter acesso à leitura? A partir do momento que ela foi alfabetizada, ou quando a gente imaginar que uma criança, sem essas plataformas digitais, vamos imaginar numa revista ou num livro, a partir de que momento eu posso disponibilizar, que eu devo disponibilizar, por exemplo, um livrinho que tenha ilustração? É possível entender isso como leitura, um livrinho de ilustração, um livro ilustrado, ele é leitura também? Só o desenho estático ali, a criança consegue enxergar isso? Sem dúvida. A leitura começa antes mesmo dela ser alfabetizada. Aliás, pessoas não alfabetizadas também leem, né? Porque você faz a interpretação de desenhos ou do formato das letras, ou você faz a interpretação a todo momento. Essa interpretação já é uma leitura. Então, a criança, ao meu ver, ela pode ser estimulada a leitura no seu ambiente desde o momento em que nasce, porque no seu ambiente você tem. Então, o início da infância, o grande modelo são os pais. Primeira e segunda infância é o modelo de um pai leitor que vai fazer a criança leitora. Então, se este pai é leitor, se essa mãe é leitor, se esses cuidadores são leitores, eles têm disponível no seu ambiente, com fácil acesso, leituras, revistinhas, né? Então, assim, eu tinha muita revista em quadrinhos, mesmo que meus filhos não leem, eles pegam a revista, porque eles me vêm pegando. E este é um hábito. Este hábito, depois de alfabetizados, vai se concretizando e ampliando. Então, eu posso sim e devo, né, ter vários estímulos de leitura, revistas, livros, quadrinhos, jornal, porque isso é o ambiente, né? Então, se isso está no meu ambiente, está no ambiente da criança que eu cuido. Agora, qual é o risco também, de repente, uma leitura ser inadequada? Uma criança também, vamos voltar aí, a criança que está sendo alfabetizada, ela ter acesso, por exemplo, a uma revista de histórias em quadrinhos que mostra violência, que mostra morte, que mostra brigas desses super-heróis, enfim. Ah, bom, mas também se ela vê o desenho animado, também tem isso. Ah, se ela for jogar o videogame, também tem isso. Como é que, de repente, essa formação até do caráter desse indivíduo? Ou tiro tudo isso dela, não vai ver nada disso, vai ver só a história do patinho que estava no lago, e aí em volta, bonitinhas flores, enfim. Como é que eu faço para que a criança também não saia de uma realidade? Eu acho que nenhum desses instrumentos que você colocou, né, jogos, revistas, situações violentas, aparecem isoladas. Elas parecem reforçadas com alguma coisa, né? Então, a criança tem acesso a isso por um adulto, né? É este adulto que fez a mediação. E, para mim, este é o ponto. Então, o instrumento em si, né, ele é violento, e é este adulto que fala, nossa, isso é muito violento para a sua idade. Ou fala, nossa, que legal isso. Então, eu não sou partidária de tirar as coisas, né? Mas na minha casa não entra. Entra de outro lado. Ah, quando entrou de outro lado, eu faço a mediação. Ah, olha só que bacana, mas ele é super-herói, ele tem roupa, que coisa. Isso é um desenho, isso é uma imaginação, isso não é realidade. Então, eu faço a interpretação para que aquilo venha como diversão. Então, aquela agressão é uma diversão, que pode ser uma sublimação na psicologia, ou seja, a agressividade sendo sublimada para não ir para a realidade. Então, ela tem tanto que todos os quadrinhos mais violentos, que são quadrinhos de adulto, falam no mundo paralelo, no mundo distante. Eles começam as suas histórias dizendo onde fica. Quer dizer, ele não fica aqui. As histórias iniciais das crianças era uma vez, no mundo não sei o que lá. Ou seja, eu crio um universo. Num certo reino encantado. Isso, e neste universo isso acontece, que é no universo da imaginação, que é muito positivo para o ser humano. O ser humano imagina coisas, né? Imagina ir à lua e vai à lua, mas ele imagina primeiro. Então, a imaginação faz parte da nossa constituição, né? E a leitura ajuda nisso. Então, sendo ela violenta ou não violenta, eu sempre falo que tem um adulto lá mediador,
que tem alguém mediando, que tem alguém dizendo isso serve, isso não serve, isso entra, isso não entra na minha casa, isso pode, isso não pode, vamos assistir um desenho, eu assisto junto. E aí vou comentando, isso é legal, isso não é legal, nossa, mas ele bateu, que coisa, coitadinho dele. Então, esses comentários, que não é um comentário de não pode assistir, mas é um comentário ao assistir, com qual crítica e qual olhar eu assisto isso. Né? Porque aí eu posso falar, não, nossa, é legal e não é legal. Né? Existia na época que meus filhos eram pequenos, um desenho que era Os Cavaleiros dos Zodíacos, que era muito sangrento, mas que era muito bom, porque eles traziam aspectos psicológicos muito interessantes. Então, quando eu assistia junto, qual é o foco que eu dava? No sangue espirrando ou no drama existente? Né? Quer dizer, nossa, por que ele está fazendo isso por ela? Olha o que está acontecendo. Então, o sangue era pano de fundo e não a coisa mais importante. E aí dá para assistir o filme e achar a beleza no filme, né? Porque realmente ele tinha algo a mais, não era gratuito. Quando é gratuito, a gente fica e fala, nossa, coisa chata, só tem pancadaria, ninguém conversa, não existe outra forma de resolver a situação se conversar, eles não podiam parar e dialogar. Então, você vai mediando para dizer, olha, isso que está acontecendo aí é bobagem, porque eles poderiam muito bem simplesmente conversar sobre o assunto e cada um seguir seu rumo. E isso você vai mediando. Aí você tem o contraponto, porque aí as crianças podem falar assim, mas é só uma história. Bom, é só uma história. Então, aí você percebeu que ele está entendendo que isso não é na realidade. Então, a mediação é muito importante, porque a gente não consegue simplesmente não veja nada disso, não mostrar o mundo, e o mundo hoje é cruel. Não vou mostrar o mundo para ele? Eu posso mostrar, mas eu tenho que interpretar de que isso é crueldade, que isso não se faz. Né? Que a gente tem outras medidas de se relacionar do que com a agressão, que a gente pode conversar, e conversar sempre é o melhor caminho, e se a gente perdeu essa capacidade a chegar a um ponto de agressão, é porque a gente precisa se reformular, é porque a gente, né, não compreendeu a situação e tá ruim isso. Então, isso é mediação, e eu acho que ela é necessária. O problema é que a gente às vezes a família trabalha demais e não quer fazer essa mediação. Então, eu jogo um tablet, eu jogo a televisão, eu jogo qualquer outro instrumento para distrair. Mas isso não é uma distração, isso é uma aprendizagem. E se é uma aprendizagem, eu tenho que ficar atento o tempo inteiro. Aí que você falando em aprendizagem, quer dizer que vamos imaginar na adolescência, hoje os jovens, os adolescentes têm o hábito das maratonas, nas séries de Netflix. Então, inclusive, eles sugerem, essa série é digna de uma maratona. Ou seja, você assistir um colado no outro até o seu fôlego aguentar, até a sua fome aguentar, ou até o seu sono chegar, e aí você fica 4, 5, 8 horas ali nessas maratonas. Eu já vi alunos que fazem isso. E na leitura? Também tem, de repente, maratona? A senhora já chegou a pegar um livro e enquanto não chegar ao fim do livro eu não vou parar? Será que tem hoje ainda estudantes ou tem jovens, a senhora tem contato com alguma informação, que ainda faz uma maratona nesse livro? E eu quero ver o que vai acontecer com o João e a Maria até o final. Esse fenômeno voltou a acontecer com Harry Potter. Né? Todo mundo queria ver, independente do filme, né? Queria ler o livro. Então, houve um grande incentivo à volta de leituras. Quero ver até o fim, quero ver o próximo, quero ver o próximo, quero ver o próximo. Com isso. Então, eu acredito que é muito a qualidade da série, a qualidade do livro, que faz isso, né? Que faz eu querer ir até o fim da situação. Então, tem sim, isso é típico de adolescente, né? Agora eu quero ir até o final. O exagero disso é sempre complicado, mas é a linha do adolescente, né? Ele vai até a linha do exagero, para depois voltar a um equilíbrio, né? Isso a gente considera um pouco natural e normal do desenvolvimento, porque ele está se testando também, né? Ele está testando os seus limites, e aí ele maratona.
e vai maratonar livros também, se isso for o que está espalhado. Teve uma professora que falou assim, eu só consegui fazer com que meus alunos da graduação lessem o que eu pedi quando eles quando eu coloquei o texto na rede social e os grupos começaram a comentar, nossa, que texto bacana, todos os alunos dela leram. Então, olha o caminho que ela foi, né? Quer dizer, já que eu não consigo... folha, o texto na mão e discutir em sala não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, ela foi por uma via paralela, e aí ela falou assim, nossa, e aí todo mundo leu e todo mundo discutiu e falou, nossa, que texto bacana. Mas a primeira que foi, não deu certo, ninguém leu, né? E ela falou assim, como ninguém vai ler? Ela teve que fazer esse recurso, né? Quer dizer, atingir a linguagem do jovem hoje. Agora, pode existir alguma frustração quando o jovem, de repente, vamos falar do Harry Potter, que a senhora usou como exemplo, quando, de repente, eu leio o livro e assisto o filme, porque no livro eu criei os personagens, pelo menos visualmente, com um perfil e uma característica. E quando eu vou ver o filme, mas esse João não é igual ao João que eu tinha pensado, esse João é mais gordo, essa Maria é mais baixa. Pode existir uma frustração ou não? Pode. Nessa época, a gente tinha um grupo com adolescentes e a maior frustração era do jogo que a bolinha sai voando. E aí eles falam, o jogo na minha cabeça era muito mais bacana do que o jogo que foi filmado. Que é óbvio, né? O jogo que está sendo filmado, se você tem recursos... técnicos para aquilo, precisa viabilizar, né? Não Agora, a minha imaginação... Né? Então, o jogo deles era algo... sensacional. E aí, quando viram lá, mas assim. Mas eu acho isso bom, quer dizer, há uma diferença na comunicação, né? Uma comunicação de livro é diferente de uma comunicação de filme, que é diferente de uma comunicação de série. São várias coisas, né? Mas eles tiraram isso, e isso era o melhor para você, né? E que bom que tem um texto que é muito maior do que o filme, porque você não consegue reduzir aquele texto numa hora e meia, né? Isso é complicado, não é fácil. Mas essa é a outra aprendizagem, entender que existem leituras diferentes sobre o mesmo texto e que sempre um texto escrito, né, preferencialmente, ou a tendência é ser melhor, porque você usa a sua imaginação que não tem limites para ela. Então, lhe fica muito mais emocionante o jogo do que o que você viu. Né? Mas uma coisa não exclui a outra, né? Agora, professora, hábitos de leitura também. Por exemplo, ler antes de dormir. Se discute muito que não é adequado assistir televisão antes de dormir, porque você fica com a imagem, com aquele áudio, com a sequência de cenas eventualmente memorizadas, e quando você desliga a televisão, você fecha os olhos, você pode permanecer com aquilo ainda na cabeça. Ou o uso do celular da mesma forma, quer dizer que aí você tem o texto, você tem o áudio, você tem o vídeo, você tem todas as plataformas, todas as formas, aliás, dentro de uma mesma plataforma. E ler antes de dormir é saudável? E também que tipo de leitura? De repente um romance é saudável, uma leitura técnica é saudável, ou não, deixo a leitura técnica para ler no horário de experiência de trabalho, porque faz parte do meu cotidiano. Vou ler um romance, vou ler uma ficção, porque é prazeroso. O que a senhora recomenda, o que a senhora já leu a respeito, a senhora já viu sobre a leitura antes do sono? Eu acho que depende de cada um. Cada um vai criar o seu hábito dentro do seu estilo de vida. É lógico que as leituras não tradicional são estimulantes, né? Televisão é estimulante, o celular, então, em vez de te acalmar, ele estimula, né? Eu tenho o hábito de ler, mas a minha leitura antes de dormir sempre é de algo que eu falo assim, que eu não preciso pensar. Então, é um romance, eu gosto muito de crônicas, né? Porque aí dá para ler, fecho, né? Isso. Tá. Termina a historinha. Acabou, né? Então, eu gosto muito. Para a noite, né? Porque eu quero abaixar, né? Então, ler alguma coisa que eu já termine, geralmente eu consigo ler uma e vou dormir. Então, depende do estilo de vida de cada um, né? Mas, realmente, coisas que excitam, as pesquisas mostram que não é bom,
porque você fica com essa excitação. E no dormir a gente está descansando o físico e o mental também, são os dois que a gente precisa descansar para a recarga de energia, né? Então, se você põe o celular do lado, a cada coisa que acontece ele ilumina, você não dorme, né? Mas os jovens hoje estão tendo este problema. Mas e se alguém me ligar? Mas se alguém te ligar 2 horas da manhã, não atende, né? Nada pode ser tão importante assim. Se for, ele vai te ligar efetivamente, não te passar uma mensagem. Mas há um vício, aí para mim é o limite do exagero. Eu ainda sou partidária do equilíbrio das coisas, quer dizer, se é o seu estilo, se você gosta disso, tá bom, em que momento isso você faz e não te afeta, né, enquanto pessoa, no seu ritmo de vida, na sua volta no dia seguinte. Então, vamos se autoconhecer e equilibrar as situações. Agora, com relação também para a terceira idade, a leitura é fundamental também, até que nós abrimos o texto dizendo que pesquisas apontam que a leitura na terceira idade pode diminuir o risco de demência. De que forma isso pode acontecer? Talvez essa seja a mais importante, né? Com o passar do tempo, com a idade avançada, a gente vai perdendo algumas funções cognitivas. Uma que é a mais clara é a memória. A gente lembra de coisas passadas e não lembra o que tomou no café da manhã, né? Por quê? Porque você vai tendo alguns problemas cognitivos. Então, qual é a recomendação? Ativar essa cognição. O exercício que mais ativa é a leitura, né? Alguns recomendam, se eu tiver com uma deficiência visual e não consiga ler, o que eu faço? Você faz crochê, você faz tricô, você faz alguma coisa que precisa contar, que precisa imaginar, que precisa planejar. A leitura faz tudo isso, né? Então, você tem atividades que fazem essas ações isoladas. A leitura, ela copila tudo isso, né? Faz a sua imaginação, a sua memória, porque você tem que memorizar para poder avançar na leitura, você tem que aumentar o repertório, que é muito importante na terceira idade, porque como eu não vou usando o repertório, ele vai diminuindo, então eu posso esquecer os significados da palavra, a leitura vai me trazer, então ela aumenta a linguagem, aumenta o repertório, aumenta a memória, aumenta a imaginação. Então ela é um exercício completo. Então, os outros, eu vou fazer um caça-palavras, que é um dos exercícios que a gente também indica na terceira idade, fazer quebra-cabeça, caça-palavras. O que eu estou fazendo? Repertório. A leitura, eu faço esse repertório com interpretação, com imaginação e com a memorização. Então, eu tenho atividades, 1000 atividades, né, para que a minha cognição sempre vá continuando. E aí a gente diminua o efeito da demência, que é uma diminuição cognitiva no decorrer da idade. Então, tem uma idade que eu devo falar assim, olha, agora tenho o objetivo de fazer essa leitura para evitar esse tipo de coisa. Enfim, eu chego nos 50, nos 60, nos 70, agora eu vou tentar me estimular ou vou estimular aquele que está próximo de mim, quer seja meus pais, os meus avós, enfim, tem uma idade que eu já devo olhar com essa preocupação? 60. 60 anos. É uma idade que tem que já observar que você vai começar a ter perdas. Portanto, eu preciso criar hábitos que favoreçam esse exercício cognitivo. Aí também não importa o estilo de leitura, pode ser desde uma revista, pode ser um livro, jornal, uma ficção, também romance, voltar a ler aquilo que eu li lá atrás, quando eu era criança. Muito bom, muito bom. De repente eu tenho uma outra interpretação agora para esses clássicos, tanto faz. Tanto faz. O importante é que você associe essa leitura com prazer, né? Não pela obrigação. Então, o que a gente fala, você tem que ler. O que eu vou ler? Algo que te dá prazer. Então, rever algumas coisas, isso acontece muito, te dá prazer porque você está retomando com outro olhar. Então, isso é altamente positivo. Então,
Como você vai estabelecer e deve estabelecer o hábito, isso tem que estar associado ao prazer, ao gosto de ler. E aí a pessoa, por exemplo, também cria a sua própria metodologia para isso, 10 minutos, meia hora, 1 hora, ou já existe uma regra que, olha, deve fazer a leitura de pelo menos 1 hora por dia, como fazer uma caminhada que tem que ser de pelo menos 30 minutos. Não tem regra? A gente ainda não tem essa regra. A única orientação é a regularidade, né? Eu tenho que ter isso regularmente. Não dá para pensar assim, agora eu esqueci, agora eu vou ler, né? Ótimo, ótimo que ler, mas eu tenho que fazer isso regularmente. Isso tem que ser como tomar um remédio de pressão. Você não toma todo dia? Então você vai ler todo dia, você vai fazer isso regularmente. Vou fazer todo fim de semana, ótimo, aumenta a complexidade da leitura. Então depende do que você vai ler, você pode fazer todo dia ou numa regularidade, só que você está lendo um livro inteiro. Eu estou lendo um livro, eu estou lendo um jornal todo dia. Então você cria essa necessidade e acho que o que é interessante são leituras também de coisas diferentes, que te exigem fazer o exercício cognitivo de não entender essa palavra. Várias obras ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Tá, de manhã eu li um romance, à tarde eu vou ler o jornal e à noite eu quero fazer palavras cruzadas. Nossa Senhora, perfeito. Né? Porque aí você está realmente fazendo com que o seu cérebro funcione. E a leitura da Bíblia pode ser estimulante também para muitas pessoas? Aí entra no que uma visão já religiosa, uma visão de que cada denominação pode fazer interpretações daqueles textos bíblicos. Então, eu não vou analisar na forma religiosa, eu vou pensar tecnicamente, né? Tá. Se eu ficar com um único livro, eu não amplio o meu repertório. Então, assim, eu posso fazer a leitura da Bíblia por uma questão religiosa, perfeito. Mas por uma questão cognitiva, eu não posso ficar nela. Porque aí eu só estou lendo as mesmas palavras, a mesma coisa. Então, embora eu possa interpretar, ou reinterpretar, ou compreender melhor aquilo, o meu repertório linguístico, o estímulo, a provocação de aprender novas coisas de repertório linguístico fica reduzido. Então, eu teria que, vou sim ler a Bíblia e mais alguma coisa que me exige mais uma função cognitiva. Senão, tecnicamente, né, pode não ser a Bíblia, pode ser qualquer outro livro único. Eu tenho este livro aqui, eu vou ler 10.000 vezes ele. Não é bem assim que funciona, né? Porque senão eu vou estar sempre... Daqui a pouco existe uma capacidade nossa, acho que vocês já observam, se a palavra é tão conhecida, você nem lê, né? Você complementa. Começou a ler as duas primeiras letras, você já foi até o final. Esse é o perigo de eu estar com um único livro, né? Não me faz essa exigência cognitiva, porque eu já tenho ela. Então, na verdade, sem abordar questões religiosas, porque acho que todo mundo tem o direito a ter as suas questões religiosas, mas a questão técnica de leitura teria que fazer uma exigência de fazer diferentes. Por isso que o jornal é interessante, porque ele sempre vai trazer uma reportagem diferente, um linguajar diferente. Histórias e livros também, né? Histórias diferentes, e isso que é bacana para a questão cognitiva. Doutora Eliette, quem quiser conversar com a senhora, eu gostaria que a senhora pudesse disponibilizar um e-mail de contato, bater um papo, trocar uma ideia, quer conhecer um pouco sobre o programa de mestrado e doutorado em educação, ou quer saber, de repente, olha, eu estou lendo isso aqui, a senhora acha legal, enfim, como é que faz para falar com a senhora? Eu vou disponibilizar meu e-mail daqui da Uniso, que é eliette.nogueira@prof, P-R-O-F, de professor, .uniso.br. Doutora Eliette, muito obrigada pela sua participação no programa, foi muito gostoso o nosso papo e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e gostei muito também. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa.
Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Niso Comunidade. Nesse bloco vamos conversar sobre o lançamento do livro Entre Linhas da Pichação, o diálogo sorocabano, com os professores Tiffany Postali e José Neto da Silva. Então vamos saber um pouco mais sobre esse trabalho, onde ele vai estar disponível, o que foi retratado neste livro. Vamos começar pela professora Tiffany. Tiffany, quando é que nasceu a ideia de fazer um trabalho junto com o colega, professor Neto, onde fotografias das pichações da cidade e vários textos de vários autores estão aqui também contando um pouco desses diálogos sorocabanos. Como é que nasceu isso? Então, Fernando... Quem nasceu primeiro, a foto ou o texto? A foto. A ideia, né? Eu e o Neto, a gente sempre conversa sobre o espaço urbano e sobre a vontade de fazer alguma coisa juntos, né? Isso em 2014, 2015, né? Então, nós tivemos a ideia em 2016 de sair caçando, literalmente, pichações pela cidade de Sorocaba. A princípio, a ideia era que eu produzisse os textos, só que daí a gente viu tanto material, né? E daí tivemos a ideia de convidar pessoas mais dentro das áreas propostas pelas marcações, né? Para escrever artigos sobre os assuntos que a rua estava propondo, né? Naquele período. Então, em 2016, saímos nas férias, né? Caçando. E enquanto convidávamos professores que atendiam essas demandas de assuntos. Agora, professor Neto, para fazer o retrato disso aqui, qual foi o seu olhar? Porque a pichação, de repente, ela representa em algumas fotos um detalhe. E outros, ela está ali numa parede gigante de 2, 3 metros. Como é que o senhor enxergou essas imagens e como é que foi retratar essas imagens, de repente já imaginando um texto para elas, ou a foto nasce sem nenhuma expectativa do que é que vai ser lido através daquela imagem que também é o retrato de uma pichação? Bom, Fernando, as conversas que nós tínhamos, eu e a Tiffany, giravam sempre em torno do que a gente via e o que estava nos muros da cidade estava nos dizendo. Então, assim, quando a gente se propôs a sair para fazer essa leitura da cidade, tinha muitas coisas que a gente encontrava, a dimensão era muito grande e muitas vezes a gente tinha que selecionar, de fato, para alguma coisa que tivesse contundente, que por trás daquilo ali tivesse uma linguagem implícita que, consequentemente, dissesse alguma coisa a nós. Então, essas escolhas, assim, às vezes era muito complicado, porque às vezes a gente ia em locais que tinha muita pichação, grafite, e às vezes, assim, a gente não conseguia extrair nada que pudesse suscitar algumas interpretações que fossem contundentes, que fosse alguma coisa que nós estivéssemos buscando. Então, assim, foi um trabalho gigante de estar recortando a cidade para trazer, a partir desses olhares, possibilidades de diálogos. Como a ideia era dialogar com outros autores, com pessoas que pudessem fazer uma leitura daquilo que nós estávamos colhendo, na verdade o que a gente fez foi uma colheita na cidade, a gente pode dizer assim, que estavam sugerindo algo para nós, mas que de repente podia se transformar em algo maior. Então foram recortes. Então, às vezes, tem alguns lugares hoje, se você for acompanhar pelo livro, tem os endereços, existem coisas que estão lá ainda, existem coisas que só tem um fragmento. Então, o que nós trouxemos também foram fragmentos desse espaço urbano para posteriormente serem analisados. Professora Tiffany, pichação e grafite. Pichação é o texto e grafite é a pintura? Tá. Grafite é o desenho, é um desenho mais elaborado, tem a ver com o movimento hip hop e tem uma intenção de crítica social, tá? A pichação com CH é uma frase que tem como intenção atingir toda a população. Quem sabe ler entenderá aquela mensagem. E temos a pichação com X, que é a marcação de territórios, que é uma linguagem não identificável pela população comum,
mas só entre os grupos que picham, né? Nesse livro, o que nós temos são grafites e pichações com CH que pedem uma leitura, pedem essa interação com o público geral. E como é que foi procurar os autores, de repente, para poder fazer os textos? A gente percebe que tem aqui até uma que, batendo o olho, ou seja, o professor João Sampaio, que ele é teólogo, e ele é professor do curso de filosofia aqui da Uniso. De repente ele foi escolhido. Tem outros colegas, também professores, que também foram escolhidos. Como foi o critério? Era a imagem que pedia um texto de um profissional específico daquela área? Na verdade, mais a mensagem de modo geral, né? A mensagem. Então, a gente tem o professor Aldo Vanucci, que escreveu a partir de Justiça para Todos, né? Nós temos o João Sampaio, que escreveu Jesus é o Caminho, a partir do olhar dele. Temos o Rodrigo Barque, que escreveu sobre a questão da educação e assim por diante, né? A Fernando Eda, que escreveu sobre a questão da violência contra a mulher na sociedade. Então, assim, cada assunto pedia um recorte. E para nós foi fácil, né? Porque nós estamos num ambiente universitário. Então, a gente... eu, pelo menos, não conhecia todos os autores, mas eu sabia da existência deles e do que eles tratavam. Então, o próprio ambiente universitário nos propiciou essa aproximação com os autores. Agora, professor Neto, o senhor que é titular da disciplina de fotografia da Uniso, nos vários cursos, de repente não é chegar lá e bater a foto do muro. De repente o senhor compôs algumas imagens, existem algumas plantas que nasceram, que compõem, tem um carro que passa em movimento, que o senhor trabalha com o que a gente chama de velocidade baixa, e esse desenho do carro passando também compõe. Como é que foi, de repente, também produzir essas fotos? Tinha essa questão, muitas vezes, do flagrante, olha, não posso perder a oportunidade, estou com o celular na mão, deixa eu fazer essa foto já, ou volto amanhã, procurar uma luz adequada, de repente eu preciso enxergar, ver que hora que a luz do céu está melhor, o sol está mais adequado, não passa ninguém na frente. Como é que foi também a questão estética desse retrato? Bom, tudo isso que você falou teve, mas teve, acho que uma das mais marcantes, houve duas fotos que foram muito marcantes. A melhor foi a que eu não fiz, porque eu passei num lugar aqui no Barcelona e vi uma pichação de cunho político muito interessante, comentei para a Tiffany, falei assim, olha, em tal lugar tem uma pichação muito legal, e eu passei por lá por acaso, eu estava sem câmera, não quis fazer com o celular, porque posteriormente a gente não ia conseguir ter qualidade de impressão para aproveitar a foto, e por conta de compromisso eu acabei voltando lá na manhã seguinte, 8 horas da manhã eu estava lá, porque eu sabia que a luz ia ser boa, ia ser perfeita, e tinha um pintor que já havia pintado a pichação. Então, assim, essa coisa do instante, para quem é da fotografia, eu sou da fotografia, muitas vezes você não vai ter um outro momento para fazer isso. Então, assim, a elaboração de alguns espaços, por exemplo, a questão que você falou do carro, é uma foto que a gente nem tem texto para ela, mas é uma coisa muito curiosa, porque eu usei o carro como linguagem de fato, porque é um espaço que está ali parado na parede, está estampado, é uma pichação que estava lá há meses, já tinha alguns alunos meus fotografados aquela pichação, mas você passa ali a 70, 80 por hora, a 2 metros do muro, é muito difícil para você ler. Então, assim, eu usei o carro de fato, num sentido de velocidade, movimento, para dar essa noção que muitas vezes a cidade está aí te apresentando uma linguagem, algo para refletir, e a nossa pressa, infelizmente, não permite que a gente se atenha a esses detalhes. Uma outra foi uma pichação que tem o texto da professora Fernando Eda, que foi próximo do CEAGESP aqui em Sorocaba, que foi um grafite que ele sofreu pichação. Então, assim, era um grafite que havia sofrido uma pichação, eu achei interessante, fotografei, e eu não fiquei muito satisfeito com a fotografia e eu voltei a esse grafite no dia que fazia 10 anos, comemoração de 10 anos da Lei Maria da Penha. Esse grafite, além de ter sido pichado, havia sido colocado alguns cartazes nele sobre a violência contra a mulher, que isso não poderia ocorrer e tal. E esses cartazes haviam sido arrancados, rasgados, e eu percebi que eles tinham sido colados novamente. Então, assim, entre eu ir e voltar, já haviam ocorrido duas
Intervenções. Intervenções violentas, e a gente perde isso em minúcias. Recentemente eu voltei nesse lugar, que é um lugar que eu estou fotografando de novo. Ele sofreu uma nova intervenção. Então, assim, a característica é, no caso da fotografia, a cidade ela está muito viva. Então, assim, em alguns instantes, assim, a fotografia acaba sendo ponto de partida para reflexões mais profundas sobre coisas que, a princípio, são corriqueiras na cidade. Lembrando que o livro foi lançado na Universidade de Sorocaba, com uma grande mesa redonda de debate sobre o tema, mas quem é que pode ter acesso a esse material? Onde ter acesso a esse material, professora Tiffany? Onde encontrar o livro? Onde comprar o livro? Onde adquirir esse livro para que com certeza vai servir de referência para inúmeros cursos, discussões e debates, enfim. Nós estamos vendo de deixar na papelaria da universidade disponível, da Uniso, e também na livraria Nobel, tá? Ali na Barão de Tatuí. Lembrando que, como foi um projeto com lei de incentivo à cultura, toda a verba arrecadada com as vendas do livro será doada para o Lar Casabella, que é uma instituição que cuida de crianças e jovens. Muito bem. Professor Neto, gostaria que o senhor disponibilizasse o seu e-mail institucional para quem quiser conversar com o senhor sobre fotografia, sobre como é que foi fotografar essas fotos desse livro, sobre como é que monta um projeto Palink também, que é uma coisa muito interessante. Gostaria que o senhor disponibilizasse o seu e-mail institucional também. Sem problemas. Meu e-mail é josé.silva@prof.uniso.br. Professora Tiffany, da mesma forma, quem quiser falar com a senhora tem um blog, tem um contato, como é que faz? Contato@tiffanypostali.com e o blog com o mesmo endereço. Muito obrigado, sucesso para vocês. A gente espera ter outros livros, outras obras de vocês para a gente contar aqui no Uniso Comunidade, ok? Eu que agradeço. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso, ou também pela nossa rádio online, radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!